Uma cidade perdida que supera qualquer lenda ou ficção, com uma fortuna em ouro capaz de deixar todos os brasileiros milionários e tecnologia superior a qualquer coisa já utilizada por nós nos últimos 4.000 anos. Essa é Ratanabá, a capital do mundo, a Wakanda brasileira. Uma pesquisa feita pelo ecossistema Daquila, uma holding company criada em 2021 por Orandir Fernandes de Oliveira, trouxe uma matéria que dominou a internet em pouco tempo. No Twitter e no YouTube, todos estavam falando de Ratanabá, a cidade perdida debaixo da floresta amazônica que seria a capital do mundo, uma cidade supostamente do tamanho de São Paulo, com riquezas capazes de deixar todos os brasileiros milionários e que seria alvo de órgãos internacionais e explicaria todo o interesse deles pela nossa floresta. Mas será que isso é verdade? No dia 1º de junho de 2022, o ecossistema Daquila divulgou a matéria de que a equipe de pesquisadores deles sobrevoaram a floresta amazônica para mapear o terreno e encontrar as marcações de onde seria a localização de Ratanabá, a cidade perdida que eles afirmam ser a capital do mundo. Esse mapeamento foi feito a laser utilizando uma tecnologia chamada LIDAR, que seria capaz de mapear debaixo do solo da floresta e mostrar as marcações de Ratanabá sem agredir a floresta. Mas esse é apenas um detalhe. O mais fantástico é a descrição feita de Ratanabá segundo Orandir Fernandes. A grande cidade de Ratanabá teria existido há mais de 450 milhões de anos atrás. Por essa data, não preciso nem dizer que Ratanabá seria a capital do mundo, a primeira cidade a existir, a capital do mundo. A cidade teria sido fundada pelos Moriu, um povo extremamente antigo e que formaram a primeira civilização da história. E por falar em história, não preciso nem dizer que essa cidade veio muito antes da história, já que os próprios dinossauros, criaturas pré-históricas, surgiram há cerca de 200 milhões de anos atrás. Se formos seguir as pesquisas, Ratanabá existe antes mesmo dos continentes se separarem, na Pangeia. Segundo os relatos de Daquila Pesquisas, o centro de Ratanabá se encontra escondido debaixo da floresta amazônica, mas a cidade se espalhava por toda a floresta, tendo inclusive bases espalhadas pelo mundo todo, conectadas por túneis subterrâneos que permitia a passagem para outras grandes construções históricas ao longo do planeta. Grécia, Turquia, Egito e outras regiões da África e toda a América Latina eram conectados por esses túneis e bases construídas pelos Moriu. E para provar que não está mentindo, Orandir garante que 60% dos túneis dessa época ainda estão intactos e que é possível encontrar vestígios deles no mar através do Google Maps. Além disso, algumas dessas bases, segundo Orandir, podem ser encontradas no Brasil, em São Tomé das Letras, Serra de Roncador e até na Pedra da Gávea. Inclusive, o Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, Rondônia, seria uma dessas fortalezas, pelas quais Orandir e sua equipe encontraram a entrada desses túneis e chegaram até a galerias e salões subterrâneos onde encontraram, na época, artefatos usados pelos Moriu em Ratanabá. Mas não ache você que eram artefatos de pedra ou cerâmica, comumente encontrados em sítios arqueológicos. Na verdade, os artefatos Moriu encontrados pelo Orandir eram artefatos de metais, prova de que a primeira civilização do mundo não seguiu os padrões pré-históricos. Na verdade, a tecnologia deles era até mesmo superior a tudo o que conhecemos. A tecnologia usada pelos Moriu em Ratanabá há 450 milhões de anos atrás era baseada em luz condensada, energia escalar, frequência sonora e usava também algumas propriedades da água, palavras ditas pelo próprio Orandir. Dessa forma, fica até difícil imaginar de que tipo de civilização estaríamos falando. Seria algo superior a qualquer coisa que nossa espécie já criou, algo superior até mesmo a várias civilizações da ficção, como é o caso de Wakanda. Para você ter uma noção do quão avançados eles eram, os geóglifos amazônicos teriam sido feitos pelos Moriu e usados como mapas aéreos para localizarem Ratanabá dos céus. Isso há 450 milhões de anos atrás. Orandir garante que estão pesquisando a floresta amazônica há mais de 30 anos. E afirma que logo a pesquisa feita com a tecnologia LIDAR será liberada para o público.
Outras evidências só não foram mostradas antes como artefatos e a localização de Ratanabá porque Urandir perdeu a fé nos órgãos brasileiros e internacionais, como o IPHAN, que alguns anos atrás recebeu as amostras tiradas do Forte Príncipe da Beira, encontradas pela equipe de Urandir, mas na hora de publicar mostrou apenas peças de cerâmica e, segundo Urandir, escondeu da população os artefatos de metais. A capital do mundo mudaria toda a história da humanidade. Ratanabá já é maior do que Eldorado, maior que Atlantis e traria respostas para nossa origem nesse planeta que ninguém antes sequer havia pensado. Por isso, e também pela riqueza de Ratanabá, é que os órgãos como a Unesco, a ONU, o IPHAN e outras ONGs espalhadas na Amazônia estariam interessadas na nossa floresta. Mas será que tudo isso é verdade? Bom, antes de mais nada, ao levantar os números podemos ver que 450 milhões de anos atrás, qualquer humanoide nem pensava em existir. Na verdade, até os dinossauros estavam milhões de anos longe de existir na Terra. O mundo era hostil e ainda tinha um único continente, Pangeia. Nesse período fazia apenas 50 milhões de anos que os primeiros vertebrados haviam surgido no planeta. Então, se Ratanabá e os Muril existiam nessa época e faziam construções pelo mundo, tudo o que aprendemos sobre história e pré-história está errado. Além disso, alguns historiadores, como o historiador e pesquisador Lourismar Barroso, disse que as entradas afirmadas por Urandir no Forte Príncipe da Beira não existem. Outra coisa que pesa contra essa história é o fato de que Urandir traz outras pesquisas das quais afirmam que a Terra é plana, ou o próprio ET Bilu, um dos motivos que deixou Urandir famoso nacionalmente, que também não possui evidências. E se vocês encontrarem imagens como essa aqui, hein? Ou essa? Saiba que não são de Ratanabá. Na verdade, essas imagens são da região de Lenhos de Morros, sudoeste amazônico, na Bolívia, região onde vivia uma civilização pré-hispânica, os Khazarabi, bem longe do Mato Grosso, e fazem parte de um estudo feito pelo arqueólogo alemão Heiko Prumers, em 25 de maio de 2022. Ali foram encontrados construções e marcações do povo Khazarabi, de 500 anos depois de Cristo a 1400 anos depois de Cristo, bem diferente dos 450 milhões de anos de Ratanabá. Se Urandir e os moradores de Zigurates, a cidade feita para receber o Apocalipse de 2012, cujas construções estavam preparadas para terremotos, estão certos sobre Ratanabá, ou a capital do mundo é apenas mais uma teoria da conspiração criada por eles, vamos descobrir isso em breve.